Numa sala pequena de uma gravadora em São Paulo, uma jovem apertou play numa fita cassete. Não havia nada de especial naquele momento, nenhum aviso, nenhum sinal de que o que estava prestes a acontecer ia mudar o rumo da música brasileira. Era só uma tarde qualquer, uma fita qualquer, de um artista que já havia tentado uma vez e havia falhado completamente. Ela ouviu e foi bater na porta do pai. O que essa jovem disse naquela tarde colocou em movimento uma cadeia de eventos que o Brasil inteiro sentiu por décadas, em discos, em shows, em músicas que tocaram em cada rádio, em cada cozinha, em cada festa de interior do país. Sem saber, sem receber crédito, sem que ninguém, em nenhuma manchete, em nenhum programa de televisão, em nenhuma entrevista de Amado Batista ao longo de 50 anos de carreira, parasse para dizer o nome dela em voz alta com o peso que ele merecia. Essa jovem se chamava Isis, e essa é a história que o Brasil ainda não contou completamente. Amado Batista havia gravado o primeiro disco pela Chororó. Havia voltado para Goiânia cheio de esperança. Havia colocado o disco na prateleira da própria loja de discos. E o disco não havia vendido. Nem a família havia comprado. Uma frase que ele mesmo contou décadas depois, com o humor de quem sobreviveu à humilhação e pode rir dela sem fingir que não doeu. Uma frase curta, que carregava o peso de um sonho que havia batido numa parede e escorregado devagar até o chão. Para a Chororó, os números eram claros. Amado Batista havia tido uma chance, havia falhado. O mercado havia dado seu veredito, com o silêncio das prateleiras que ninguém tocava e dos caixas que não registravam nenhuma venda. Por que arriscar de novo? Mas havia uma música nova. Desisto, composta por Amado e Reginaldo Sodré numa tarde que não tinha nada de especial. Uma ironia do destino que o próprio Amado reconhecia com um sorriso de quem sabe que a vida tem senso de humor. No momento em que estava mais tentado a desistir de verdade, a música que ia mudar tudo se chamava exatamente isso. A fita chegou na Chororó. O dono ouviu e não acreditou. Isis cresceu naquele ambiente. Filha do dono de uma gravadora pequena, havia passado a infância e a adolescência naqueles corredores, ouvindo músicas que chegavam todo dia, aprendendo a diferença entre o que era bom e o que vendia, entre o que tinha algo real e o que era só mais uma tentativa de alguém que queria ser famoso. Não havia estudado produção musical, não havia feito curso de mercado fonográfico, havia aprendido do jeito que se aprende quando a música é o ar que você respira desde criança, pelo instinto, pela emoção que uma voz provoca antes que a razão tenha tempo de analisar. E quando a fita de Amado chegou naquele dia, quando o pai já havia decidido que não ia arriscar de novo, que o histórico era claro, que não havia razão comercial para acreditar que dessa vez seria diferente, Isis ouviu. Não havia planejado ouvir. A fita estava ali, o toca-fitas estava ali, e ela apertou o play. E quando a voz de Amado chegou pelo alto-falante, cantando Desisto pela primeira vez naquelas paredes, Isis parou o que estava fazendo. Ficou parada, com aquela coisa dentro do peito que só as músicas certas, no momento certo, conseguem provocar. E o que você sente quando uma música te pega assim, antes que você possa se defender? Deixa nos comentários, porque essa é uma experiência que todo mundo já teve, e que foi exatamente essa experiência que mudou a história da música brasileira naquela tarde. E se esse vídeo está te prendendo, deixa o seu like. Isis foi até o pai. Não com relatório, não com planilha, não com argumento comercial estruturado por alguém que entendia de mercado fonográfico. Com aquela convicção simples, desarmada, direta, de quem ouviu algo real e não consegue fingir que não ouviu. Disse que aquela voz tinha algo, que aquela música tinha algo, que seria um erro deixar aquele homem ir embora mais uma vez, com a fita debaixo do braço, de volta para Goiânia, de volta para a loja de discos onde as pessoas compravam os discos dos outros, enquanto o dele ficava parado na prateleira. O pai olhou para a filha e confiou. Uma palavra, uma decisão. Numa sala pequena de uma gravadora que o mercado grande não levava muito a sério. E o não virou sim. Amado Batista assinou, gravou Desisto e voltou para Goiânia. Dessa vez não com esperança, com certeza. A certeza de quem havia acabado de fazer algo que fazia sentido,
mesmo sem saber ainda o tamanho do que havia acabado de ser posto em movimento. Desisto vendeu mais de 100.000 cópias. Não foi gradual, não foi aquele sucesso que cresce devagar. Explodiu, do tipo que a música popular brasileira produz raramente e que, quando produz, não avisa com antecedência. As rádios tocaram, as lojas venderam, as filas se formaram, inclusive na loja de Amado, em Goiânia, onde ele atendia os clientes atrás do balcão sem que ninguém soubesse que aquele homem era o cantor do disco que estavam comprando, porque o disco não tinha foto na capa. E então o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que Amado reconheceu imediatamente, porque aquela voz saía do rádio desde que ele era criança numa fazenda em Goiás. Sérgio Reis, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Um homem que não precisava ligar para artistas desconhecidos, que tinha a carreira consolidada, o nome estabelecido, o Brasil aos seus pés. Ligou para Amado. Disse que era seu fã, que chamava ele de irmão, que havia ouvido Desisto e que havia algo naquela voz que o Brasil precisava ouvir mais. Pense no que essa ligação significou para um homem que havia saído de uma cela de tortura, que havia pensado em virar andarilho, que havia colocado o próprio disco na prateleira da própria loja e assistido sem vender. Sérgio Reis ligando para dizer que era fã. E não parou por aí. As gravadoras grandes, que haviam ignorado completamente Amado quando ele era desconhecido, começaram a aparecer. A Continental, uma das maiores gravadoras do Brasil naquele momento, ofereceu um contrato de 4 anos. Amado assinou. E então veio Sementes de Amor, lançado em 1978. A gravadora acreditava que venderia 100.000 cópias, uma projeção conservadora para um artista que havia acabado de provar que tinha mercado. Vendeu 1 milhão. Um número que naquele momento da música brasileira colocava Amado num patamar que pouquíssimos artistas haviam alcançado. Um número que transformou um artista popular num fenômeno e que colocou ele regularmente num programa de televisão que era o maior palco da música popular brasileira naquele tempo. O programa do Chacrinha. Amado foi ao Chacrinha e foi de volta de novo, até que numa tarde, numa daquelas tardes que ficam para sempre na memória de quem estava lá, Chacrinha parou o programa. Disse que havia algo que precisava ser celebrado de um jeito que a televisão brasileira nunca havia celebrado antes. Que os discos de ouro e de platina não eram suficientes para o que Amado Batista havia feito. E inventou uma nova categoria: o disco de diamante. Criado especialmente para Amado Batista, para 4 milhões de cópias vendidas de uma coletânea, uma categoria que não existia antes dele e que passou a existir porque ele havia feito algo que o mercado fonográfico brasileiro não tinha referência para medir. Isso, suspense num sim, dado numa sala pequena de uma gravadora que o mercado grande não levava a sério. E numa jovem que havia apertado o play numa tarde que não tinha nada de especial. Amado Batista deu centenas de entrevistas ao longo de 50 anos de carreira. Falou sobre a pobreza da infância, falou sobre a loja de discos, falou sobre a carona com Ari Gonçalves, falou sobre a tortura na ditadura, falou sobre Elizabeth, sobre os filhos, sobre as fazendas, sobre o casamento com Calita. Falou sobre quase tudo. O nome de Isis aparece, raramente, brevemente, quase de passagem, em alguns sites de fãs, em algumas biografias não oficiais, sem foto, sem história completa, sem o peso que merecia ter. A música brasileira é cheia de Isis, de pessoas que ouviram com os ouvidos certos no momento certo, que entraram numa sala e disseram a coisa certa para a pessoa certa, que viraram uma chave que estava fechada e que depois saíram pelo corredor de volta para a própria vida, sem saber que o que haviam acabado de fazer ia ressoar por décadas. Franco, o pai dos meninos do KLB, artista com mais experiência, foi quem disse a Amado que ele podia pedir dinheiro à gravadora, que um artista que havia vendido 1 milhão de discos tinha esse direito, que ele devia pedir 1 milhão. Amado pediu 600.000, com aquela humildade de quem ainda não havia aprendido completamente o tamanho do que havia se tornado.
A gravadora deu na hora. E Amado, que havia catado papel nas ruas de Goiânia, que havia dormido em cama simples num quarto de aluguel enquanto sonhava com o microfone, comprou uma casa para ele, uma para o irmão, uma para a mãe. Tudo isso. Uma cadeia de pessoas invisíveis que apareceram no momento certo. Isis que apertou o play, o pai que confiou na filha, Sérgio Reis que ligou quando não precisava, Franco que disse que era hora de pedir o que merecia. Nenhum deles está no holofote. Nenhum deles recebe crédito quando o Brasil fala sobre Amado Batista. Mas sem cada um deles, sem cada uma dessas mãos invisíveis que apareceram quando a história precisava de um empurrão, não haveria carreira para contar. Não haveria disco de diamante inventado pelo Chacrinha. Não haveria 38 milhões de discos vendidos. Não haveria aquela voz que o Brasil inteiro conhece e ama. Existem dois tipos de pessoas que fazem a história: as que aparecem nos holofotes e as que apertam o play numa tarde que não tem nada de especial e mudam tudo. Isis era do segundo tipo e merecia ter seu nome dito em voz alta muito mais do que uma vez. E você, que ficou com a gente até o final dessa série inteira, o que você sentiu? Você tem uma Isis na sua vida? Alguém que disse a coisa certa na hora certa, que abriu uma porta que você não conseguia abrir sozinho e que nunca recebeu o crédito que merecia? Deixa nos comentários, porque essa é a pergunta mais bonita que essa série toda fez, e a gente quer ouvir a sua resposta. Se essa série de histórias sobre Amado Batista te tocou, te surpreendeu, te emocionou ou te fez enxergar esse homem de um jeito diferente, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana a gente traz uma história nova, de outros artistas, de outras vidas, de outras verdades que ficaram nos bastidores enquanto o mundo aplaudia. Histórias contadas com respeito, com profundidade e com aquela verdade que a maioria prefere deixar escondida. Você vai querer estar aqui quando a próxima chegar. Até lá!